Boa noite, dono de oficina. Boa noite, dona de oficina. Maravilha. Sejam muito bem-vindos à primeira live do aquecimento da jornada Resgate da Oficina Mecânica. A jornada Resgate da Oficina Mecânica é um evento ao vivo, gratuito e online, onde o Eduardo, que vos fala, que está aqui no Instagram aqui em cima, ou aqui do lado, no YouTube e no Facebook, vai falar para vocês, dono de oficina, as estratégias, vai ensinar para vocês, dono de oficina, as estratégias sobre o método para organizar sua oficina mecânica e fazer ela lucrar mais em 90 dias. A jornada resgate da oficina mecânica vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de outubro, agora, desse mês mesmo. Então, para você que está chegando aqui agora e tal, o que é isso, jornada? Na bio do Eduardo aqui, ó, da Tagma Evolution, tem um link. Depois do nosso bate-papo aqui, você clica lá, se inscreve e bora participar desse evento, que vai ajudar muito dono de oficina sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em até 90 dias. Porque sim, é possível. Os alunos da última turma da Mecânica da Mente já estão aí colhendo os frutos, já vão passar o Natal com lucro. Nossa, Natal, a gente está em outubro ainda, mas quem começou antes já se deu bem, né, Du? Pois bem, e nunca é tarde, né? A gente não pode querer Exatamente. esperar fazer as promessas para o ano que vem, não, né? O melhor momento para começar mudanças é agora, certo? Isso aí, ó. Eu esqueci de me apresentar, acho que um pouco a emoção, faz tempo que eu não fazia isso. Eu sou o William Rezende, o perguntador, pessoa responsável por tirar todo o conteúdo possível da cabeça do Eduardo. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e criador aí do método da mecânica da mente, que ajuda aí donos de oficinas a mudarem os seus resultados, partindo do pilar principal aí, né? Que é o dono da oficina. É ele o responsável por fazer o quê? Organizar a oficina e está nas mãos deles o poder da decisão de lucrar mais ou não em até 90 dias, né, William? É isso. A gente promete aqui, a gente cumpre. Agora, a gente não força ninguém. Exatamente. O que a gente vai falar hoje? De um ponto exatamente sobre lucro. Na live de hoje, na primeira live do aquecimento, a gente vai falar sobre financeiro dentro da oficina mecânica. Como resolver esse que é uma das maiores dificuldades dos donos de oficina. Bom, antes de eu começar a perguntar para o Edu, eu quero dar um recadinho. Se você é dono de oficina mecânica, só ajeitar aqui o vídeo um pouquinho. Aí. Se você é dono de oficina mecânica e quer organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias, você precisa entender. Vou falar, a gente fala que a gente é sincero, não esconde as coisas. Você precisa entender que o financeiro, os números da sua oficina, não é um bicho de sete cabeças. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar tudo certo a partir do momento que você realmente se dedicar a olhar isso. Certo, Du? Exato, perfeito. Ó, então, Du, o financeiro da oficina, para simplificar, são os números, certo? Exato. Então, para quem está chegando aqui, ó, vamos começar a desvendar esse quebra-cabeça. Eu não vou chamar de bicho de sete cabeças, não. Esse pequeno quebra-cabeça que são os números da oficina. Quais são os principais pontos que os donos de oficina precisam ver e ficar atento quando eles querem mexer no financeiro da oficina mecânica? Muito bem. William, antes de responder a sua pergunta, eu preciso trazer uma informação extremamente importante. Tá? A gente lida com donos de oficina, né, praticamente aí, quase todo dia. Sempre a gente recebe uma mensagem, uma ligação, né, ou um direct através do Instagram. Sempre acabei de ler uma aqui, né, de um amigo com muita dificuldade pedindo ajuda. Né? Sempre eu dou aquela olhada e aí como que eu posso já iniciar a respeito disso, certo? O dono da oficina geralmente é um sonho, né? Pô, é um sonho, é um meio de sobrevivência, é uma vontade de você poder sobreviver, pagar suas contas, dar um conforto legal para sua família. Então ele resolve ali abrir a oficina. Muitos por paixão, né? Outros por uma necessidade, outros, né, porque herdou da família. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente não olha só o contexto, né, da oficina, do reparo, né, do trabalhar em si.
é necessário saber a respeito dos números, como ela, né? Ela movimenta, como as coisas acontecem. Só que sem o financeiro, o que, que vai acontecer? O seu sonho pode ir por água abaixo. Aquela vontade imensa de trazer um sustento, uma melhoria para a sua família, né? Ela pode, de uma certa forma, se tornar ineficaz. Pode, de uma certa forma, não acontecer. E isso se torna muito prejudicial, principalmente para aquela pessoa que alimentou aquele sonho, aquela vontade, né, de poder ser correspondido. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, é um mergulho aí com a piscina vazia, sem dúvida nenhuma. Aí. Então, é, é assim, a gente tenta simplificar e trazer de uma maneira mais simples possível para que se dê a atenção, né? Às vezes eu vejo justamente os números da oficina como aqueles lembretes, né? Na caixinha do cigarro lá, Ministério da Saúde adverte, né? Fumar é prejudicial à saúde, e tem aquelas imagens, né? De um pulmão todo estragado ou de um feto dentro de um potezinho ali, né? Então, assim, é algo mais ou menos parecido isso. Todo mundo sabe a respeito disso, mas muitos poucos dão a devida atenção para ele. O remédio, não, a solução para isso, ela é mais simples, né? O que o William falou, às vezes para você organizar esses números pode se tornar desafiador, mas de uma certa forma o fruto que você vai colher lá na frente, sem dúvida nenhuma, é algo assim extremamente importante. Baseado em cima aí, né, da pergunta que o William fez, que eu já estava quase esquecendo, jamais me veio à memória, porque eu comecei a lembrar isso, me chateia muito. Me deixa muito triste, por quê? Porque muita coisa deixa de acontecer pelo simples fato de você tirar um tempo para você cuidar de um setor da oficina que é extremamente importante, assim, é vital, né? Até para que a vida, né, dessa empresa, desse empreendimento aconteça, né? E não viver só com pão e água, né? A gente costuma falar, né, William? A oficina mecânica sobrevive com pão e água, mas não é para isso que Deus quer. Quanto à pergunta do William, né, que ele fez, meu, pelo amor de Deus, o passo inicial aí que você deve dar uma devida atenção, é você saber quanto é o seu custo, né, operacional, quanto a sua oficina custa, né, para você ali, quando você chega ali no início do mês, no primeiro dia do mês, você abriu a porta ali, você precisa saber quanto custa para você ter a sua oficina aberta. Esse já é um start que você precisa saber. Você precisa de uma relação, né, dentro de uma planilha para que você possa enxergar e saber, né, o quanto isso já tem custado para você, né? Aí, ó, já deixa. Aí, ó. Dúvida a gente vai responder um pouquinho depois, assim, se hoje hoje a gente está com um pequeno probleminha técnico aí com o Du da internet, algumas limitações. Aí as perguntas a gente vai deixar mais para fazer, se der tempo hoje, senão a gente deixa para amanhã, tá bom, Chile? Essa aqui foi uma pergunta muito pontual, aí eu aproveitei e já respondi. Du, isso que você me falou agora, voltando para o assunto aqui, isso é um ponto tão importante da oficina que vai dar paz para o dono de oficina saber quando você coleta esses números, você vai ter uma paz, que você sabe onde que você está falhando o seu custo, onde você está gastando mais para poder melhorar isso. Mas por que tantos donos de oficina negligenciam os números da oficina? Olha, William, tem inúmeros fatores aí. William, só aproveitando, eu acho que tem algumas perguntas também, acho que ali pelo Facebook. Eu não sei se você consegue, né, visualizar aí, depois só para dar uma atenção para quem acompanha por lá também, né, que apareceu uma notificação para mim aqui, aí eu falei, como eu tô, que o William falou, né? Tô com uma certa limitação aqui, o meu cronometrado, que a gente já vai estar embarcando para São Paulo de volta aí, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né, com um trabalho muito bacana aí com um dono de oficina, né? Saímos de um treinamento e já viemos direto para
Belo Horizonte, eu e mais um amigo consultor aqui, né? Muito fera ele. Então, dizendo aí, respondendo a pergunta do William, o que, que acontece, William? Primeiramente, é uma questão cultural, tá? Né? A oficina, a pessoa, o fato dos donos de oficina não olhar isso é uma cultura que vem desde lá de trás. Se você for analisar, né, como que se gerenciava as coisas antigamente? Né? Na verdade, não gerenciava, era simplesmente fazendo. Aqueles que se tornaram um pouquinho melhor, eles faziam muitas anotações em cadernetas, né, Will? Utilizava ali as cadernetas. Outro dia, eu conversando com um dono de oficina, já uma pessoa muito experiente, ele falou que o controle que ele fazia ali do mês era tudo no caderno. E olha que quando fazia no caderno, o tempo que era necessário para colocar isso em ordem era muito grande. Então, assim, às vezes ele investia ali um dia, né, para poder estar fazendo as anotações, olhando, somando, né, para ver se quanto ele tinha, né, girado ali na oficina, as pessoas que eles tinham que pagar, recebia muito cheque, cheque voltava, aí tinha que partir para cobrança, aquela coisa toda. Ou às vezes esposas, né, que cuidavam dessa parte, mas ali sem muito, de uma certa forma, com a visão um pouco mais ampla para poder fazer o quê? Tomar as decisões, passar as informações corretas. Mas a grande maioria, né, é necessário ressaltar que antigamente, né, a pessoa que trabalhava com oficina geralmente era aquela pessoa que não serve para estudar, então vai trabalhar em oficina mecânica. É uma realidade, né? Lá atrás era isso, né? Você não presta para nada, vai trabalhar, vai lavar peça na oficina, né? Então, às vezes, acabava criando ali. E a pessoa que aprendia a mecânica, quando ela abria a oficina dela, ele praticamente já seguia uma crença, olha só, já seguia uma crença. Eu não sirvo para isso mesmo, só sirvo para trabalhar, então vou fazer. Muitos se deram bem, porque a época, né, não exigia muito, se você for analisar, né, lá para os anos. Vou começar a partir dos anos 80. Anos 80 aí, né, não tinha esses recursos que nós temos hoje, não chega nem perto, né, não tinha nem computador naquela época, mas assim, poucas pessoas faziam anotações, poucas pessoas anotavam, né, em cadernetas ali quanto a pessoa devia, né, e marcava o dia que a pessoa vinha pagar, né, as pessoas parece que eram mais compromissadas naquela época e faziam. Então, William, é uma questão cultural, né? É uma questão cultural que veio se arrastando ao longo dos tempos. E isso daí, assim, tem muita gente que ainda levanta essa bandeira com muito afinco, né? Colocando nas vossas cabeças assim, eu não nasci para mexer com número, meu negócio é arrumar carro, né? Então ele acaba, de uma certa forma, não dando a devida atenção, né? Eu gostaria de entender outros fatores, porque assim, com o avanço da tecnologia com que nós temos hoje, meu Deus do céu, se torna muito mais simples, né? Aquele tempo altamente investido ali para você fazer as anotações e ter um controle, né, da maneira como fazia na caderneta. Hoje, você tendo uma planilha e você alimentando isso, nossa, ali vai, né, dia após dia, ele já vai te dando um cálculo, ou você tendo um sistema de gerenciamento, né, um sistema ERP aí, para controlar a sua oficina. Se você alimentar ela certinha, pegar um bom sistema, alimentar ela certinha, tudo bonitinho, você tem ali informações instantâneas, William. Ali, ó, né? Tem até um parceiro nosso que tem um A gente sistema. vai falar disso aí. Segura um pouquinho, peraí, não faz a publicidade dele ainda não, Du. Só Não, segura. Não, não, brincadeira, a gente pode falar que é parceiraço. Pode falar, não tem problema nenhum. Então, William, ele mostra até gráfico, né? Um gráfico assim, por exemplo, se você olhar lá, ele vai ter uma carinha sorrindo, uma carinha um pouquinho mais triste, uma carinha de atenção, ali diário para te informar se o que você está fazendo, o que está girando na sua oficina, está se tornando interessante ou não, né? Se ela está saudável, é como se fosse um marca-passo ali, né? Ou um que é aqueles gerenciador de calorias ali, né? Que você vai queimando. Ajuda muito, né? Os smartwatch de hoje, né, que vai E- acompanhando ali. exatamente. Du, você falou de um ponto importante. Eu já vamos falar desse benefício de ter um RP daqui a pouquinho, mas
Antes de você ter um RP, uma planilha, RP, gente, eu sei que a maioria de vocês que estão ouvindo a gente mal tem dinheiro às vezes para pagar as coisas do dia a dia. Como que você vai investir num RP, num outro sistema, sendo que as contas já estão no vermelho, né? Calma, que a gente já vai chegar lá. Antes, quando a gente fala disso, pô, a gente precisa organizar, a gente precisa dar um jeito. Tem uma coisa que é muito importante, que é o tempo que você vai demandar para fazer isso. Quanto, ó, agora falando assim, do benefício real que o dono de oficina vai ver ali, ó, vai pegar literalmente, ver o dinheiro na mão, né, que é o, acho que o mais importante agora no primeiro momento, para quem está muito apertado. Quanto tempo que ele precisa olhar os números da oficina, qual é o resultado que isso pode trazer para o bolso dele? Quando ele dedica o seu tempo a olhar os números. Aí daqui a pouco a gente vai falar dessa parte do RP aí. Tá, então vamos lá. Na verdade, isso que essa pergunta, né, eu transformo para o William da seguinte maneira, né? Por exemplo, ter o acompanhamento, olha só, William, né, dentro da oficina mecânica é algo impressionante, né? O dono da oficina ele tem uma habilidade de fazer o controle, de fazer o carro entrar e sair, né, para poder fazer aquele giro, entregar o comprometimento, né, para entregar o carro, né, consertado, tudo direitinho ali. Então, assim, ali é uma estratégia, né, para que ele possa o quê? Todo o processo dentro da oficina para fazer o diagnóstico, montar a estimativa ali, o orçamento, tudo bonitinho, tá? Entregou o carro para o cliente. Agora sim, quando você se dedica para isso, para você entender os números, é impressionante a clareza que traz para que você possa, de uma certa forma, na maioria dos casos, William, de início, o benefício é você entender quanto custa a sua oficina, quanto você está lucrando com isso. Não tem como, me desculpa, se você abre uma oficina, você tem que estar plenamente ciente de que ela vai precisar de recursos financeiros. Principalmente para quê? Para que ela possa se manter aberta e depois, para que ela possa dar aquilo que você mentalizou de dar para sua família, né? De ter um sustento melhor, de ter ali a possibilidade de você fazer uma compra, de você ter algumas aquisições ali, né, para você saciar necessidades básicas ali de todo ser humano. Então, assim, quando você começa a juntar as informações para enxergar acerca dos números, o primeiro impacto que eu vou chutar aí, William, nossa, 90% os donos de oficina, que quando começa a trabalhar os números, quando ele consegue de uma certa forma organizar e enxergar quanto é o custo operacional dele e ele descobre o quanto ele não tem de dinheiro, é altamente frustrante, né? A gente recentemente, fazendo um acompanhamento, quando a pessoa fez aquele levantamento dos números que ela olhou, mas foi eu vi assim no rosto dele. Olha, até a Shirley falando, tá vendo? A pessoa, ela olhou assim, meu Deus do céu, não acredito. Ele, peraí, será que eu fiz a conta certa? Ele já automaticamente ele conseguiu enxergar o quanto ele estava perdendo de dinheiro ali. E assim, você vê que a pessoa ela mudou, assim, começou meio que passar mal. Então, ali naquela hora você vê, então essa é a clareza que traz. Então, quando você tem esse primeiro impacto de você enxergar a respeito disso, é altamente desconfortante, né? Há quem diga que parece que surge uma frase na mente, né? Fala assim, que bom era o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Da falta do conhecimento ali. Que bom era quando eu não enxergava os números. As coisas estavam horríveis, estavam muito ruins, mas pelo menos eu sabia que estava ruim, mas, né, de uma certa forma, quando começa a entrar naquele círculo de você fazer o controle dos números e enxergar, e aí você passar mal, para depois você fazer um plano de ação e correr atrás para organizar financeiramente a oficina, aí muda a história, né? Aí é onde as coisas começam a acontecer, enxergar e você correr atrás. Mas assim, é incrível. Eu mesmo, né, lá atrás,
como sempre eu costumo falar, nós alimentávamos uma planilha, alimentava ali até um sistema, mas a gente não colocava todas as informações, mas assim, a gente não conseguia enxergar pela falta do conhecimento, a clareza, né, a respeito disso, sabia quanto custava a nossa oficina para abrir a porta, porém, né, não tinha aquele conhecimento. Só que quando a gente começou a ter uma real ciência a respeito disso, confesso para vocês que eu ficava assim uns 3, 4 dias remoendo com tristeza, né? Com a dor no coração ali, quando eu via os números assim, eu falava, meu Deus, que a Roberta passava e falava assim, Du, não fechou a conta, não bateu. Então, tipo assim, praticamente no vermelho eu falava, meu Deus do céu, corri igual um doido a semana inteira, o mês inteiro e não vi a cor do dinheiro para ouvir aí a energia, ó, ia lá para baixo. E aí, né, isso daí eu fiquei altamente incomodado, não aceitava isso de jeito nenhum. E uma das coisas, William, que quando eu olhava assim para minha filha, que ela era pequena, e aí eu, sabe, me dava uma revolta, mas uma revolta saudável, né? Uma revolta ali comigo. Eu falava, meu, não é possível, meu. Quando eu era colaborador, eu conseguia fazer a gestão ali, né, dos números, conseguia guardar dinheiro, né, conseguia ali, né, comprar um apartamento, ter carro, ter moto, né? E aí, de repente, você, como dono da oficina, não estava conseguindo fazer nada disso, né? Então, assim, eu vejo a frustração também em muitos donos de oficina, que, assim, de uma forma diferente da maneira como eu tinha, né? Eu tinha uma indignação e eu ainda olhava, eu ficava olhando para minha filha, eu falava, não, meu, eu não quero trazer isso para ela, não, eu quero é outra coisa. E vivia remoendo, e vivia, sabe, com aquele negócio, não, eu vou ter que mudar essa história, só depende de mim, né? Para arrancar essa energia lá do fundo da alma, é tipo, né, era como enfiar a mão por dentro da boca lá no fundo mesmo e pedir a Deus graça e puxar assim para fora para conseguir, sabe, correr atrás para o dia seguinte. Meu, mas era difícil demais, era um desafio monstruoso. Mas a vontade de ver as coisas de uma maneira diferente era muito maior, né? Então era um trabalho dia após dia ali, William. Du, e você falou um ponto que vocês tinham uma planilha, vocês até tinham controle, só que vocês não sabiam ler. O que Isso. eu complementando é que não adianta nada você ter um sistema, você pode estar até, minha oficina já está ruim, mas eu já tenho um sistema, já tenho uma planilha, mas se você não sabe ler, entender, não vai adiantar muita coisa. Essa que é a parte importante. Esse que você falou, esse caso, eu não sei se é de quem eu estou pensando, mas, por exemplo, você fala que já aprendeu a ver os números com a planilha, em 3 minutos você sabe onde que o dono de oficina está gastando mais, onde ele pode cortar alguma coisa. Eu vi um aluno da Se mecânica ele doente, trazer olha as só, informações corretas, né? exatamente, olha só o progresso desse aluno. A gente não vai falar de valores, mas assim, ele colocou os dados dele até dezembro. Aí você vê que em setembro, outubro estava um valor, eu não vou falar os valores reais, mas assim, imagina que está 50 mil em setembro e outubro. Quando ele colocou tudo que ele viu, você já percebe que em novembro cai para tipo 45 e em dezembro já está tipo 30. Por quê? A maior despesa dele estava sendo com comissão de funcionário. Provavelmente ele já deve ter visto isso, deve ter mudado alguma coisa na comissão dos funcionários, colaboradores ali, ou dispensou o colaborador que estava tendo muita comissão, não sei. Porque esse, esse aluno, o prolabore dele estava zerado. Cara, ele só estava pagando para trabalhar, literalmente. Então, Literalmente. entendendo os números, ele conseguiu cortar. Ele vai recuar um pouquinho agora? Vai. Mas daqui a pouco vai estar organizado e vai crescer. Du, Já, falando já tá disso. já tá no caminho, porque a situação dele era extremamente horrível, né? Você via até nas palavras dele, assim, as mensagens que ele mandava. Não é a mesma pessoa, mas vamos usar esse exemplo dele. Meu, ele manda assim, meu, você precisa de ver a alegria, né, William? A alegria dele em colocar assim, eu fechei
o meu caixa desse mês negativo em R$ 1.000. Negativo em R$ 1.000, mas assim, em vista de como eu estava, meu Deus, isso aqui é uma vitória. Então, assim, a vitória não vinha somente, né, quando você está no azul ali. Não, a vitória dele já estava vindo quando? A vitória dele já estava no momento que a vitória já estava no momento que assim, ele já enxergou, ele já conseguiu detectar, né, aonde estava o problema, aonde era que a oficina estava sangrando, né? E ali ele já partiu para ação. Então assim, esse mês agora, com certeza ele já vai fechar no azul. Agora imagina alguém que está extremamente no fundo do poço, de uma maneira pela dedicação, pela vontade, né? Ele conseguiu ali enxergar, fez o plano de ação, conseguiu partir, de repente ele sai dessa situação. Foi justamente o que aconteceu comigo, né? A minha indignação a respeito disso, eu martelei tanto, mas assim, não tinha, o período que eu estava fazendo essa busca, não tinha recursos de informação que pudesse me ajudar, né? O que se tornava assim revoltante, né? A vontade de desistir de acompanhar os números, ela batia na porta todos os dias. Teve até uma época que eu comecei a fugir. A Roberta falava, vem dar uma olhada aqui, não sei o que. Eu falei, eu tô. Ó, a desculpa que a maioria dos donos de oficina veio para encarar a realidade dos números não, peraí, que eu tenho um carro ali que eu preciso resolver ali, que eu não tô achando o defeito dele, e aí o cliente já tá me cobrando. Não, não, agora eu não tenho tempo porque a oficina tá cheia de carro aqui, eu tenho que fazer. Se eu não for lá, se eu for olhar essas coisas, isso daí não dá dinheiro. Né? O que dá dinheiro é ir lá arrumar o carro, eu preciso tirar o carro de lá para receber o dinheiro. Então, quantas vezes eu não fugi da Roberta, mas na verdade eu não fugia dela, eu fugia de mim, eu fugia da minha responsabilidade. E isso daí, de uma certa forma, eu era consciente disso. E assim, na verdade, eu estava ciente de que eu estava machucando a mim mesmo e eu estava tomando as decisões erradas relacionadas a isso. Então, assim, a partir do momento que a gente até brinca, né, nas aulas, quando a gente vai falar até na aula eu falo, prepara ou um Doril, ou um Engove, ou um isqueiro, né? Mas aí só para quem participa da mecânica da mente sabe para que serve, né? O Engove, o Doril e o isqueiro, né? Porque o que acontece? Sem dúvida nenhuma, o que precisa é ter a ciência e partir para cima e encarar com a mesma seriedade, com a mesma vontade, e entender que os números, enquanto você não os vê, não enxerga, não digo que ele é seu inimigo. Você precisa vencer você mesmo para aprender a dominar algo que não é tão difícil, mas que de uma certa forma vai ser um grande aliado seu. Você só tem que brigar com você mesmo para ter a consciência de sentar e fazer o trabalho que precisa ser feito para coletar as informações e ter os números. Né? Enquanto você faz isso, sabe, gera aquele negócio, as desculpinhas, as historinhas esfarrapadas já cria na cabeça. Mas quando você rompe essa barreira, ele se torna um aliado. Inclusive hoje, numa reunião que nós estávamos fazendo, eu falei, hoje eu sou apaixonado pelos números. Né? Por quê? Porque é ele que vai fazer com que a gente consiga, de uma certa forma, sobreviver, fazer as coisas acontecer. Olha só, William, falando de número, né? Olha a loucura que eu fazia antigamente. Né? Eu era a pessoa, né? Aquela cultura básica de dono de oficina. Eu era o cara que prejudicava a minha própria empresa. Né? E ainda botava a Roberta numa situação muito difícil juntamente com a minha filha. Preciso comprar uma ferramenta, preciso comprar um scanner. Aí a Roberta, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, deixa que eu me viro com isso. A pessoa ela faz em 12 vezes, lá ele parcela. Pode deixar que eu resolvo isso daí. Eu vou resolver o quê se eu nem sei quanto fatura a empresa? Né? Olha a arte que eu estava fazendo. Aí ia lá, comprava. Aí a Roberta chegava para mim e falava, Du, não fechou o mês e eu tenho mais uma notícia para te dar. Piorou mais ainda, tá? Porque você colocou mais uma despesa que a gente não tinha programado, então piorou mais ainda. Aí nossa, meu Deus do céu, aí aquilo dava
Dava uma bad, né? Como... dava uma tristeza, meu, que só por Deus. Eu imagino como que é. Nunca cheguei a passar Opa, tanto peraí, que desse não tá ponto saindo assim, seu mas áudio, William. Aí. saiu, tá um pouquinho, acho que um pouquinho de atraso, do. Bom, eu sei que é uma pergunta meio só assim, do bem simples. O que vale mais a pena? Ou se isso, para deixar claro para os donos de oficina que estão acompanhando a gente, se isso é uma coisa que tem que ser conjunta, se é uma coisa que é separada da outra, ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O que vale mais a pena é você contratar um sistema de RP ou um contador para te ajudar nas. Nessa parte, William, bem, o mais correto é você ter os dois, né? O mais correto é você ter aí um acompanhamento, você ter isso na oficina e você ter um contador para te auxiliar, tá? Aí vai o seguinte, aí a gente entende, você tocou num ponto muito importante, às vezes ele, né, não tem uma condição para estar, né, contratando um sistema de gerenciamento da oficina, às vezes até para poder pagar um contador para que ele possa auxiliá-lo, né? Então, assim, o que precisa é ter muita vontade. Dependendo da habilidade que ele tiver, se ele buscar ali algumas informações, ele vai conseguir já dar um start. Agora, se ele já quiser um acompanhamento com pessoas, né, que de uma certa forma cerca ele, meu, aí cai para dentro da mecânica da mente, que isso daí, sem dúvida nenhuma, ajuda, né, que é o programa que ajuda donos de oficina mecânica a mudar os seus resultados, né? Então, mas voltando um pouquinho, né? Tanto um quanto o outro é extremamente importante. Eu ainda falo até de uma terceira opção, William. A terceira opção é o quê? Alguém ao redor do dono dessa oficina, ele vai saber mexer. Para aqueles que não têm uma habilidade, né, de mexer com isso, meu, alguém perto dele, de uma certa forma, sabe mexer com planilha, né? E pode ajudá-lo. O que precisa é a pessoa, né, levantar a mão e pedir socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Acho que isso daí eu já fiz. Eu já fiz isso já. Eu falei, meu, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não posso mais ficar nessa situação. Boa. Para quem é aluno da mecânica, agora eu vou aproveitar e dar um spoilerzinho. Para quem é aluno, tem até aula de tutorial para começar a mexer no Excel lá que a gente preparou. Caraca, hein, meu? Isso aí é sensacional. Eu vou vender meu peixe agora, né? O Edu vende serviço de mecânica, eu vendo serviço de informática, praticamente. Aí, ó. Edu, para a gente caminhando aqui, ó, porque vocês têm horário aí hoje para a saída, vou pedir meio que duas em uma aqui, ó. Por onde começar a ter essa visão dos números? Você acabou de falar da planilha, pedir uma ajuda, olhar uma planilha. Mas assim, qual que é a primeira coisa que o dono de oficina, pelo menos, tem que começar a olhar assim, ó, tipo, é fazer a entrada e saída do tudo que ele recebeu e tudo que saiu, mesmo que seja simples, e de quanto em quanto tempo olhar essa entrada e saída. Muito bem, William. Isso daí, de uma certa forma, é muito bom ele começar, né, fazer essas anotações de entrada, né, entender ali, estar ciente, né, dos compromissos que ele tem que arcar, né, das peças. E aí o que que acontece, William? Ele já poder já começar a enxergar e saber para onde está indo, né, de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro da oficina. Então, isso daí já é um ponto aí para já dar um start, né? Eu preciso passar umas informações aqui também extremamente importante, William, que é assim, quando você cria esse desejo de fazer, né, a questão de controlar financeiramente a sua oficina, você vai descobrir um negócio, né, que é o quê? É a questão de você estar desperdiçando dinheiro, desperdiçando recursos importantes da sua oficina, que está saindo e você não está vendo. Se você não tem um controle, eu consigo afirmar para você em 200% que você está perdendo dinheiro com muita coisa dentro da sua oficina. Não existe, William, nenhuma oficina que não tenha um controle e que ela não esteja perdendo dinheiro. Só o fato de não ter o controle, isso daí já é uma margem.
A partir do momento que você toma consciência e você aplica, você enxerga isso daí. Outra coisa, uma outra informação extremamente importante. Está dando certo a tática que você está utilizando de não controlar os números? Está te levando para onde? Está te levando para cima? Está te levando para baixo? Ou você acha que está empatando ali? Né? Só complementar, ou você está se enganando que está indo para cima. Esse é uma realidade. Você está fingindo não ver que você está caindo, né? Você está se enganando achando que está subindo, né? E ali o que que acontece, né? Aquele terceiro termo que eu falei, né? De achar que está estável ali, está se pagando, ela não existe, né? Ela não existe de maneira nenhuma. Ou está subindo ou está morrendo, né? Então, isso daí é uma dura realidade que eu preciso deixar você claro. Então, quando você não tem o controle, não dá atenção, você com certeza está perdendo uma grande quantidade de dinheiro que poderia estar sendo investido dentro da sua oficina, poderia estar sendo investido para você pagar um colaborador a mais para poder te auxiliar para que você consiga ter um desempenho melhor, ou poderia estar até sendo revertido como prolabore para você, né? A saber que quando a gente controla os números, né, William, é importante saber que o dono da oficina ele tem que estipular um prolabore para ele, um salário para ele. A gente não podia deixar de falar isso também, né? Não significa que a oficina é minha, eu posso pegar o dinheiro do jeito que quiser. Ah, Eduardo, eu estou precisando. Então eu vou enfiar a mão no caixa e eu já sei de onde tirar. Não. Já teve algumas oficinas, né, William? Que assim, a gente acabou descobrindo que, assim, por exemplo, eu vou chutar um valor fictício aqui, tá? Um faturamento fictício. A oficina, ela faturava 20 mil por mês, né? E ele altamente endividado. Aí eu falo, tudo bem, você tem ideia do quanto você tira para você? E aí ele fez ali umas anotações rápidas, conseguiu colher umas informações e ele falou, Eduardo, eu estou tirando da oficina metade disso daí. Então 10 mil estava indo para o bolso dele. E os 10 mil que era, né, a outra parte do faturamento da oficina, não era o suficiente para arcar, né, com os compromissos que ele tinha. Nem interno e nem nada. Então, tá aí. Né? Aí eu falava, simplesmente, tá aí. Você acabou de descobrir quem é o ladrão que está roubando a sua oficina, que é você mesmo, né? Desculpa até o termo um pouquinho mais, né, forte, mas é uma realidade, porque você pegar um dinheiro que não é seu... Opa, Eduardo, não concordo. A oficina é minha. Aí é onde o William falou, você está se enganando. Né? Quando você tem uma empresa, o dinheiro da empresa não é seu, é da empresa. Tá? Então o dinheiro que entra na oficina não é seu, é da oficina. Ela precisa ter esses recursos para que você possa, né, arcar com os compromissos. Se você não tem o dinheiro para você pagar um aluguel e deixar o aluguel atrasar, você está deixando de honrar um compromisso com alguém que depende disso, que é o dono do imóvel onde você está. Atrasa salário, atrasa fornecedor, pois bem, tem alguém do outro lado ali que trabalha e que depende desse dinheiro que, de uma certa forma, pela sua má gestão financeira, você está prejudicando outras pessoas. Não digo que isso é por maldade, porque eu sei que você, dono de oficina, não faz isso porque você quer. Tá? O fato de eu falar que está assaltando a própria oficina, eu também sei que você não está fazendo isso porque você quer. É simplesmente, né, pela falta do conhecimento, né, pela ignorância. Né? A ignorância simplesmente é o quê? A falta do conhecimento. E aí você tem a atitude que tem pelo fato de não ter o conhecimento. Se você fizer isso de forma consciente, aí já não é mais a ignorância, né? E você está agindo de má fé mesmo, mas isso daí, as pessoas que estão buscando esse conteúdo, principalmente quem está aqui conosco aqui nessa noite, William, não faz parte desse grupo de maneira nenhuma, né? Então, sem dúvida nenhuma, aí vai poder fazer o gerenciamento, a gestão certinha dos números. Mas, né, o pedido aí, encarecidamente que eu faço é, em nome de Jesus, por favor, não faça mais isso nem com você, nem com a sua empresa, nem com a sua família e muito menos com os colaboradores, né,
que ali você tem famílias que dependem disso. Não faça mais isso, pelo amor de Deus, né? Entenda ali que é através de você fazer uma gestão eficaz dos números da sua empresa e ver os benefícios, né, William? No caso ali, né, da pessoa, quase que eu falei o nome do amigo que você citou lá, da mecânica da quase saiu. Então, o que que acontece? Ele, que nem o William falou, ele cortou ali, de uma certa forma, a remuneração, né, dos colaboradores ali, porque assim, ele estava fazendo de uma forma errada. Pela a condução da empresa dele, ele estava fazendo de uma forma inadequada, que assim, de uma certa forma estava sendo interessante até demais para o colaborador, né, mas para a empresa estava altamente prejudicial. E não haveria uma outra solução, mas ele fez de uma outra forma, do qual os colaboradores, sem dúvida nenhuma, estão sendo beneficiados, não foram prejudicados, tá? Dessa maneira como fez. E você fazendo uma gestão eficaz do número, ajustando tudo, colocando, você tem a possibilidade de reverter isso como benefícios até para os colaboradores, mas da maneira correta, da maneira consciente, né? Que é o que a gente chama aí de meritocracia. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante aí, né, William? E outra, se a estratégia que você está fazendo de não controlar não está dando certo, então você buscar essa informação de fazer o controle financeiro vai fazer com que automaticamente você mude para uma estratégia que passe a trazer, né, resultados eficazes aí para a sua oficina mecânica, certo? Outro ponto, né, Wayne? Por favor, não insista no erro, né? Não insista no Exatamente. erro. Tem um método que está comprovado, mais de 50 donos de oficina aplicam esse método e tem resultado. Quer saber qual que é esse método? Agora eu vou dar o recadinho final. Gente, Isso aí, na ó. dia 25, 26 e 27 de outubro, para quem chegou aí no decorrer, vai acontecer a jornada Resgate da Oficina Mecânica. É um evento onde o Eduardo vai explicar exatamente sobre esse método para ajudar você a organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Aqui no link da bio do Instagram, tem lá, clica lá no link, você vai se cadastrar e para se inscrever. Você vai cair lá na página para entrar no grupo do WhatsApp e para acompanhar todas as notificações disso aqui. Para quem está no Facebook, no YouTube, o link está aqui na descrição do vídeo. Então é só se inscrever. O evento vai acontecer, vai ser um evento ao vivo, gratuito e online, tá? Vai ser pela internet, você vai estar no conforto da sua casa, no conforto da sua oficina, se você quiser acompanhar da oficina, para acompanhar certinho. Beleza? Esse é o recadinho final que eu tinha que dar. Então se inscrevam na jornada Resgate da Oficina Mecânica. Vai ajudar vocês a organizar a sua oficina e vai ajudar vocês a ter lucro em até 90 dias. Quem sabe aí vocês também não conseguem passar o Natal já com as contas arrumadas, hein? É isso aí, William, sem dúvida nenhuma. Se você tem amigos donos de oficina, dá um toque para eles também a respeito desse conteúdo, a respeito, né, dessas aulas, porque assim, isso traz um resultado, como ele falou, comprovado, meu, e tem ajudado muitos, assim, graças a Deus pelos eventos que eu tenho participado, as pessoas vêm, me abordam, falam, meu, só com aquelas lives ou com as aulas ali, né, que você tem disponibilizado aí do resgate da oficina mecânica, meu, já tem mudado a minha maneira de enxergar minha oficina. Meu, já comecei a organizar, já estou começando a colher os frutos. Então, assim, não deixa isso só com você. Avisa para as pessoas aí que você conhece que também tem a oficina para estar participando desse movimento aí, que assim, nós ainda somos aí um grão de areia, né, no meio daquele oceano imenso, mas já um start para a gente poder. E é muito gratificante de ver que muitos donos de oficina que já aplicam, né, o método da mecânica da mente, já vem tendo resultado. Você não sabe a alegria que nós ficamos de poder disponibilizar do nosso conhecimento. Na verdade, a gente não ensina atalho, né, William? Na verdade, a gente mostra o caminho, mas o caminho já vai estar, né, de uma certa forma, muito melhor trilhado aí para que vocês possam ter resultados. Não vai precisar sofrer o que o Eduardo sofreu lá atrás, não conseguindo aplicar, não. Então, não existe, né, pulo do gato, não existe bala de prata, não existe atalho, mas o que precisa, né, é só executar, certo, meus amigos? Então,
Não deixem de se inscrever, não deixem de avisar. E agora eu vou retornar aí para os braços das minhas amadas, né? Da minha amada esposa, da minha amada filha, que está me aguardando. Partindo de Belo Horizonte rumo a São Paulo. Rapidinho, lembrei de uma coisinha rapidíssima. Vai acontecer essas lives de aquecimento de hoje até segunda-feira que vem, todos os dias. Aí na terça até sexta a gente tem uma pequena pausa, porque o Edu vai estar em um treinamento para trazer mais novidade ainda. E depois no sábado volta. Mas uma coisa de cada vez, é só que amanhã estamos de volta. Eu não perderia, porque o que eu vou estar buscando de conhecimento para complementar vai ser assim. Vai bater aqui, vai ser derramado para vocês. Isso aí. Gente, muito obrigado por esse aquecimento e até amanhã. Aguardo vocês amanhã, com certeza, aí para poder estar prestigiando e sendo, né, abençoado aí por tudo aquilo que a gente tem para passar para vocês. Fiquem com Deus. Ótimo descanso e ótimo feriado amanhã para vocês. E Deus abençoe a cada um. Certo? Aquele abraço. Valeu. Fiquem com Deus.